Os imigrantes italianos José Dário e João Dário, filhos de Demétrio Dário e Joana Darós, chegaram a Criciúma ainda crianças, no dia 6 de janeiro de 1880, e fazem parte dos primeiros colonizadores de Criciúma. Em Santa Augusta eles cresceram, trabalharam e constituíram família. José Dário casou-se com Inocente Meler, a nonascente, e João Dário casou-se com Antônia Milanese, a Tonina. Os dois casais construíram uma casa geminada na subida do morro, onde passaram a morar e criar os filhos. Era o ano de 1893, 118 anos atrás. Outras famílias foram chegando e se estabelecendo em terrenos próximos. Família de José Milanese e Maria Dário, Luiz Milanese e Augusta Zanetti, Domingos Simão e Marieta Meler, João Meler e Antônia Dário, José Venson e Luísa Zanetti, Martinho Brunelli e Melânia Vitoretti, Giacomo Bilésimo e Páscoa Alessio, Carlos Piazza e Maria Juste, Arcângelo Meler e Vendramina Juste, Eugênio Benicá e Maria Romana D'Agostino, Santos Longaretti, Tomás Danielski e Antônia, André Danielski, Francisco Danielski e Valdomira Chafransky, Antônio Ronque e Maria e outras famílias. No início da colonização do bairro, as dificuldades eram muitas. As famílias viviam da agricultura, alimentavam-se de polenta, ovos, leite, queijo, minestra e verduras que eles próprios cultivavam. Completavam a alimentação com caça e pesca. Mas a caça na região era pouca. Daí o nome Morro da Miséria, dado pelos caçadores daquela época. No início, a água era buscada nos rios ou sangas, ou retirada do poço feito perto da casa. Para lavar as roupas, as mulheres colocavam uma tábua larga na beira do rio e, ajoelhadas, lavavam a roupa da família toda. Para lavar as louças, usava-se um lavandim, uma prateleira fixada na parede externa da cozinha, logo abaixo da janela, onde era colocada uma bacia de madeira e ali eram lavadas as louças. Na entrada das casas, costumava-se deixar uma gamela de madeira com água para lavar os pés ao voltar da roça. Em 1911, 100 anos já transcorridos, os moradores construíram a primeira capelinha de madeira, que foi denominada Nossa Senhora da Saúde. Em 1928, foi construída outra, em alvenaria, em terras pertencentes à família de Inocente Meler. Em 1931, a Capela Nossa Senhora da Saúde comprou um sino, que funcionou durante muitos anos sobre 2 colunas de madeira ao lado da igreja. Em 1945, a igreja foi reformada e ganhou uma torre, onde o sino foi colocado. Em maio de 46, o padre Agenor Neves Marques inaugurou a cruz de concreto no alto do morro, em terreno doado por Demétrio Dário e Carla Assunta de Lula. A partir dessa data, o bairro passou a chamar-se Morro da Cruz. Em 1938, foi fundada a Carbonífera União. Os colonos associados compraram as ferramentas e começaram a explorar o carvão. O empreendimento foi crescendo e transformando o bairro. Famílias inteiras vinham de longe para trabalhar nas minas. Por isso, as próprias mineradoras faziam as casas para os operários morarem gratuitamente. Eram casas pequenas, de madeira, e bem próximas umas das outras. Para cada local ou mina eram construídas de 30 a 40 casas que formavam as operárias. Com a chegada de tantas famílias, a população foi aumentando e contribuindo para o desenvolvimento da região. A agricultura foi trocada pela exploração do carvão. Com as minas de carvão surgiram também empregos para as mulheres como escolhedeiras. Muitas mulheres da comunidade trabalharam como escolhedeiras. Helena Brunel, Maria Brunel, Décia Dário, Tereza Colombo, Edir Meler, Aurora Monk, Maria do Carmo Capignoli, Verônica Sommer, Adélia Zanetti, Maria Lopes, Antônia Bussamay, Alzanir Duarte, Denir Rodrigues, Antônia Tombinho, Delma da Silva, Dalva da Silva, Luísa Cacilda Mota,
Sueli de Souza e muitas outras. O novo núcleo se formou em consequência da mina. O bairro passou a chamar-se Mina União. A igreja, muito pequena e no alto do morro, foi substituída com a construção de outra, mais no centro do bairro. O terreno para a nova igreja foi doado por Vitório Benicá e era parte da herança recebida dos avós, José Milanese e Maria Dário. Os moradores contribuíam através da mão de obra ou doando materiais. A igreja foi inaugurada em 28 de julho de 1963, 48 anos atrás. E é essa que ainda hoje serve a comunidade onde nós estamos reunidos. A educação dos filhos também preocupava. E na década de 1910, conforme registros de Carmela Milanese, a residência de Augusta Zanetti e Luiz Milanese serviu de escola, e as aulas eram dadas em italiano. Em 1921, os moradores conseguiram o professor Manuel Ambrosio de Freitas para lecionar em português. As aulas passaram a ser dadas dentro da igreja. E a escola recebeu o nome da padroeira da capela, Nossa Senhora da Saúde. Em 22, os moradores construíram uma escolinha de madeira, que continuou com a denominação Escola Nossa Senhora da Saúde. A primeira professora foi a senhora Otília de Oliveira, a dona Lili, que se alojou inicialmente na residência de José Dário e Inocente Melé. A professora era paga pelas famílias Dário, Melé, Milanese, Brunelli, Simão, Macarini, Piazza e outras. Mais tarde, a escola foi fechada e os alunos passaram a frequentar a escola da Santa Augusta. Em 45, José Coutinho Portela conseguiu uma escola para o bairro, em terreno doado pela Carbonífera União. A escola Engenheiro Fiuza da Rocha, no qual onde hoje está situado o posto de saúde Benjamin Dário, ao lado da igreja. Carmela Milanese e Hilda Miller foram as primeiras professoras. Logo, Carmela assumiu também a direção da escola, destacando-se na comunidade pelo zelo e dedicação como educadora. Mais tarde, criou-se a Escola Municipal José Coutinho Portela, tendo como diretora Zeli Silveira Portela. Durante algum tempo, as duas escolas funcionaram no mesmo local. E em 70, a Escola Municipal foi transferida para a localidade de São Sebastião, sendo diretora Augusta Zanetti Simão. A Escola Estadual, hoje situada na Rua Ângela Milé, funciona com o nome de Escola de Educação Básica Irmã Edviges. Eu gostaria de pedir que quem tem essa plaquinha aqui azul, que ficasse aqui na frente, representando as nossas profissões da época. Que venham aqui na frente, então. Quem tem as plaquinhas? Essas plaquinhas azuis. Representando isso. Que fiquem aqui. Faz essa firma aqui. Mais altos. Longe da pátria, o apego à religião confortava os moradores, todos católicos. Rezar o terço era obrigação diária. Também antes das refeições, todos de pé, ao redor da mesa, agradeciam o alimento recebido. Nos primeiros tempos, para participar de uma missa aos domingos, era necessário ir ao centro de Criciúma ou depois, mais tarde, ao Rio Manga. Na maioria das vezes, o trajeto era a pé. O padre visitava a comunidade uma única vez por ano na festa da padroeira. Quando iam à missa no centro de Criciúma, eles reuniam-se de 12 a 15 pessoas e saíam cedinho de casa, conversando e cantando. Como a distância a ser percorrida era grande e as estradas eram de chão batido com muito barro, as mulheres costumavam ir de tamanquinho e levavam sapato na mão. Helena Meller conta, perto da Operária Nova, antes de chegar à oficina do senhor Domingos Bistotti, do outro lado da rua tinha um córrego de água, onde a gente lavava os pés e calçava os sapatos. O tamanco ficava escondido debaixo de uma moitinha de capim e nunca ninguém roubou
amancos, conta Helena. O domingo era esperado com ansiedade para a visita à casa dos nomes. Enquanto os homens jogavam bocha na grama, mora ou baralho, as mulheres conversavam animadamente e faziam a comida. As crianças corriam soltas pelos pastos ao redor das casas. Edir Melé lembra que a nona Melânia chamava "Pure, pure, belo", e todos corriam, porque era a hora do café ou do almoço. Nos primeiros anos não havia energia elétrica. A iluminação era obtida através de lamparinas a querosene e principalmente de gasômetros a carbureto, também usados nas minas. Com o passar do tempo, as coisas foram mudando. Chegou a energia e com ela os eletrodomésticos. A água jorrou das torneiras. Os poços foram fechados. A garagem da aranha, ou a charrete, foi substituída pela garagem dos carros. O chiqueiro e a estrebaria foram dispensados e a roça foi cedida para a extração do carvão. O comércio local era pequeno. Segundo Valdemar Manente, o primeiro armazém ficava ao lado de onde hoje se encontra a Igreja Católica e pertencia a Afonso Zanetti. Depois, Ciro Amboni e Lúcio Minato abriram um armazém na esquina, onde depois se situou o bar do Avedeno e hoje se encontra o mercado Marcon. Não podemos esquecer também do armazém do César, que foi aberto para atender ao grande número de mineiros que trabalhavam nas minas de carvão do bairro e suas famílias. Situava-se onde hoje é a pracinha do Colégio Irmã Edviges. O armazém Adolfo Manente e Irmãos, que depois passou a ser o armazém de Tranquilo Manente e vendia, além de secos e molhados, também utensílios e tecidos. Tranquilo levantava às 4 horas da madrugada para acender o fogo no fogão a lenha, fazer o café, fumar o seu palheiro e tratar os animais. Depois, ele seguia para o armazém. Nós tivemos ainda o armazém de Afonso Milanês, o armazém e a padaria de Martinho Brunelli, que depois passou a ser a venda e padaria de Ercílio Brunel, e o barzinho do seu João Bonotto, onde hoje é o Mercado Marcon. Também fez parte do bairro o armazém do Naco Simão. Mais tarde, Bonfílio Brunelli abriu um açougue, tendo anexo uma peixaria, uma verdureira e também uma lojinha de roupas. E Írio, o mercado milanês. Existia ainda o bar do seu Cesário Medeiros, bem no centro da União, que depois passou a ser o bar do seu Marçal Rodrigues e mais tarde o bar do Juca, José Miguel Cardoso, a sapataria Concerto de Calçados do seu Júlio Quirino e o bar também de sua propriedade. Hermínio de Souza tinha uma barbearia que depois passou para o filho Osni de Souza. Mais tarde, a barbearia de Amélio Mendonça. Clélio Damiani foi marceneiro e José de Matia, carpinteiro. Um dos primeiros ferreiros foi Cândido Fortuna, conhecido como Candinho Ferreiro. Os primeiros sapateiros foram Júlio Quirino e Irineu Cândido Fortuna. Havia ainda a sede onde eram realizados bailes, festas e até carnaval. Manuel Miguel Leandro, o Mané Miguel, era tocador de gaita. Animado por Terno João Roque, o Vilurim, Estácio Juncoski, o Ercílio Cardoso, o Nelinho, Diogo, Zé Amaro, Ernesto Lopes e a Dona Cereza, Aliatar, Mané Miguel, Andrino Farias, Zé do Norte. Conforme Vilurim, também Yolanda Cardoso, a Dona Wanda, cantava Terno e Terreiro. O escritório da Carbonífera União ficava onde hoje é a pracinha do Colégio Irmã Edviges. Atravessando a rua, ficava um ambulatório onde a Marta da Rosa Mota trabalhou durante muito
por isso era conhecido como Ambulatório da Dona Marta. Os primeiros caminhões foram comprados pela companhia para o transporte de carvão. Também levavam senhoras à maternidade, faziam enterros, mudanças. Segundo Valdemar Martins, os primeiros carros particulares do bairro foram um Jeep que pertenceu ao senhor Portela. Tibério Milanês adquiriu um Ford modelo A, ano 1929. Adolfo Manente, um Studebaker 1946. Líbero Daire Celeno Melé, um Chevrolet 1950. Em 1957, Líbero Daire entrou como sócio nos transportes coletivos São Marcos. Depois, comprou um ônibus, conhecido como Marta Rocha, que fazia a linha Criciúma-Tubarão. Surgia, assim, outra alternativa de transporte além do trem. Em 1975, a empresa passou a chamar-se Autofiação Pintura. Em parceria com Domingos Colombo Martins e Gioni, Líbero criou a Expresso Rio Mana para atender a região do Pinheirinho, Rio Mana, cidade inteira e arredores. A Capela Nossa Senhora da Saúde hoje pertence à paróquia Nossa Senhora de Fátima, da cidade mineira, atendida pelo padre Alípio Leandro. A fé continua presente na maioria das famílias da comunidade, com pouco estudo, mas dotados de grande sabedoria, superando as dificuldades que não eram poucas. As famílias ensinaram aos filhos a lição do amor e do respeito a Deus e às pessoas, a dar valor a tudo que adquiriram com tanto sacrifício, sempre com muita fé e honestidade. Deixaram os bons exemplos, com certeza. Agradecemos às famílias aqui presentes, descendentes dos fundadores do bairro, aos que moraram ou moram na comunidade ou comunidades vizinhas, pois também fazem parte desta história. Pedimos que todos permaneçam na igreja após a missa para o registro fotográfico, como nos ensinaram os nossos antepassados, cujas fotos hoje estarão expostas em mural no salão de festas da capela com muito carinho e orgulho. Lá também serão vendidos refrigerantes e cachorro-quente. Obrigada. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Precedemos ao Senhor as vossas preces, a vossa cada pedido, nós vamos rezar. Maria, nossa mãe, intercedei por nós. Juntos. Maria, nossa mãe, intercedei por nós. Pela Igreja, para que seja no mundo presença e sinal da misericórdia de Deus, rezemos. Maria, nossa mãe, intercedei por nós. Em nossa comunidade, para que seja fiel em seu amor a Maria e a tenha como modelo de discípula fiel a Jesus e como esperança de ressurreição, rezemos. Maria, nossa mãe, intercedei por nós. Para que o Senhor da Messe atenda a prece das nossas famílias e comunidades, que pedem muitas e santas vocações do sacerdócio, a vida consagrada e vocação missionária, rezemos. Maria, nossa mãe, intercedei por nós. Que Maria derrame sua bênção aos nossos coríntios e a todos os que se dedicam aos vários serviços da comunidade, rezemos. Maria, nossa mãe, intercedei por nós.
Maria, nossa mãe, interceda por nós, é o pedido que nós fazemos ao nosso Pai, em nome de seu Filho Jesus, na unidade com o Espírito Santo. Amém. Podemos sentar um instante. Hoje, na nossa paróquia, em nossas missas, o Padre sempre convida as pessoas a virem se apresentar no altar.